Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia. Hoje eu tenho uma palavra de ânimo para você. Se você está se sentindo assim, já meio desanimado no começo da semana, se você está se sentindo assim abatido, calma que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes eu preciso lembrar você que às vezes coloca aqui nos comentários pedindo orações para isso, para aquilo, sabia que eu tenho uma playlist? Ou seja, eu tenho uma sequência de vídeos de todos os tipos de orações. Dá uma olhadinha, eu vou ver se eu deixo o link aqui e no final também você vai ver uma playlist, uma coleção de orações para você estar orando junto comigo e eu creio que Deus pode operar milagres por meio da sua fé no meio dessas orações, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui está o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, trazendo uma recomendação no imperativo. Ele está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero convidar você para prestar muita atenção nessa palavra, porque no meio dessa palavra eu tenho certeza que o Espírito Santo vai produzir algo em você que vai te ajudar a pôr em prática essa recomendação, porque só com a ajuda de Deus é que a gente realmente pode cumprir esse mandamento, tá bom? Agora, tem uma razão que leva muitas pessoas às vezes a se entristecer, ficar frustrado, amargurado, chateado. Eu estava observando uma coisa interessante na vida cristã. Tem um tipo de comportamento que tem sido muito comum na vida de muitas pessoas denominadas cristãs e que é um comportamento que intriga a gente. Sabe por quê? Eu às vezes converso com pessoas que não têm uma caminhada com Cristo. São pessoas que ainda vivem na escuridão, na ignorância, não conhecem a revelação da palavra de Deus. Mas às vezes eu olho para gente desse tipo, dessa natureza, enfrentando problemas, sabe? Problemas às vezes terríveis. E enfrentando de forma corajosa, determinada, a despeito de não conhecer a revelação de Deus, a despeito de não ter um encontro com Deus. Muitas dessas pessoas às vezes nos chamam a atenção porque são pessoas que enfrentam a vida de forma maiúscula. E a gente fica olhando, eu fico às vezes olhando e falo, meu Deus, essa pessoa está passando por essa crise, por aquela outra, e essa pessoa está enfrentando isso de forma corajosa. Aí às vezes eu olho para gente que disse que teve um encontro com Jesus, pessoas que estão na igreja, que estão caminhando na fé, e às vezes essas pessoas passam por uma situaçãozinha, às vezes até não muito grave, e essas pessoas ficam abatidas, ficam já pensando em desistir, pensando em parar com tudo. Outras entram em crises profundas, não querem saber mais disso ou daquilo. E eu fico olhando, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Existe um discurso no meio religioso cristão que leva os cristãos a entrar em crise, às vezes até em depressão. Sabe o que é que muito se propaga no nosso meio, que não é bíblico, mas é muito comum? É a ideia de que o fulano veio para Jesus, ele vai entrar numa bolha, o que a gente poderia chamar de uma bolha cristã, de uma bolha gospel, e ele vai ser poupado de tudo quanto é tipo de crise, de dor, de aflição. Não, ele aceitou Jesus, agora ele não vai ter mais problema em casa, não vai ter problema no trabalho, não vai ter problema na escola, não vai ter problema nenhum. E parece que essa ideia entra na cabeça das pessoas, e essa ideia daí, ela faz com que haja uma reação. Quando a pessoa se vê numa crise, num problema, ela entra em pânico. Porque ela passou um longo período acreditando que depois que ela recebeu Jesus não teria mais problema. E é interessante que você vê às vezes o ímpio, quando ele perde o serviço, quando ele é mandado embora, sabe o que ele faz? Ele vai procurar outro serviço, ele vai fazer um bico, ele vai às vezes vender laranja na praça. E às vezes o crente, o cristão, ele perde o serviço
Ele fica chorando, ele fica pedindo oração, ele faz campanha e não se mexe. Ele não sai do lugar. E isso é um equívoco. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer uma campanha para encontrar um emprego, você não pode fazer uma oração. Isso é válido e é necessário, isso é mandamento, nós temos que orar, temos que buscar. Mas olha, o nosso Deus é um Deus que trabalha. O Filho de Deus, ele diz, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Nós precisamos nos mexer. Diante de uma crise, de uma situação, a gente ora a Deus, mas a gente vai à luta. A gente procura aqui, a gente procura ali, a gente se vira de um jeito, se vira de outro, a gente se mexe. A gente não pode se abater, não pode deixar que a crise tome conta da gente, não pode deixar que a água chegue ao pescoço. A gente tem o ajudador, tem o Espírito Santo, tem um grupo de irmãos que torce e ora por nós, ótimo, mas a gente não pode descansar em cima disso, imaginando que nós podemos nos dar ao luxo de não fazer a nossa parte. Porque a palavra já diz, o Espírito Santo é o ajudador. Se tem uma mesa, você pega numa ponta, ele pega em outra. Ele não vai pegar a mesa sozinho e levar para você, não. Você não precisa levar a mesa sozinho nas suas costas, mas ele também não vai levar. Então a gente faz a nossa parte. Você está numa crise, procura conselho, está precisando de um emprego, não conseguiu o que você sabe fazer, tente aprender outra coisa, vá atrás, corra, se mexa e olha, a partir do momento que você se mexe, você vai perceber que você vai conseguir obedecer aquilo que Paulo disse, você vai encontrar alegria na ação depois da oração, porque essa alegria que Paulo está falando não significa simplesmente botar um sorriso nos lábios, porque às vezes não dá para sorrir, mas dá para se mexer e dá para você condicionar sua alma a não deixar ela entrar numa crise profunda. Você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, pega o telefone, liga para esse, liga para aquele, toma as suas atitudes, libera sensações no seu organismo por meio dessa alegria que vão te ajudar a responder melhor àquilo que está te afetando. E a alegria para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Nós precisamos nos alegrar. E olha, transforme a sua alegria em ações e veja que isso pode mudar a sua vida. E Deus vai te honrar e Deus vai com você. Nós não podemos esquecer que o nosso Senhor Jesus, ele providenciou para nós a salvação, a vida eterna. Ele nos deu dons, ele nos deu força e ele prometeu para nós que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco. Ou seja, se você perdeu o emprego, se você perdeu um parente, se você passou por uma crise, passou por uma enfermidade, é duro, eu sei, mas lembre-se que Cristo não te abandonou, ele está com você e ele quer também fazer algo em você, mas você precisa se ajudar, você precisa se levantar, você tem que tomar uma atitude de não deixar o problema te engolir. Sabe, quando eu digo que algumas pessoas que não conhecem a Jesus às vezes são até mais espertas e fazem isso, sabe por quê? É porque como elas não conhecem Jesus, elas sabem que tudo depende delas, então elas vão para a luta e elas vão tomar providências e decisões. E nós que caminhamos com Jesus, às vezes ficamos imaginando que Jesus vai mandar o anjo que vai fazer isso, vai fazer tudo por nós. E não foi isso que ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco, mas nós temos que nos mexer. E se ele tiver de fazer o milagre, ele vai fazer enquanto nós estivermos a caminho, como fez com aqueles leprosos. Mas se nós ficarmos sentados esperando, corremos o risco de entristecermos e não vamos conseguir de jeito nenhum nos alegrar no Senhor. Talvez você diz, Ney, você não sabe o que eu estou passando, como que eu vou encontrar alegria nessa situação? Bem, aquele que escreveu essa carta estava dentro de uma prisão, estava sendo perseguido, havia sido já apedrejado, surrado, era uma pessoa que tinha muitos motivos para baixar a cabeça e se entristecer. Todavia ele disse, alegrai-vos. Ele deu o exemplo, eu e você também conseguimos, e para que nós consigamos nos alegrar assim no Senhor, eu quero estar orando para Deus renovar as nossas forças, a nossa esperança, em nome de Jesus. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante de Ti a minha vida e a vida de todas as pessoas que me ouvem agora, pedindo que o Senhor fortaleça cada uma dessas pessoas, que o Senhor renove o ânimo, a esperança e que o Senhor ajude cada um de nós a nos alegrar em Ti e a não ficar com a cabeça para baixo pensando no problema. Pelo contrário, que nós levantemos a cabeça, lembremos que temos um Deus maior do que o problema e que esse
esse Deus nos ajuda na medida que nós agimos, na medida que nós andamos, na medida que nós buscamos soluções. Senhor, ajuda-nos a nos mexer, a nos mover em fé e assim ver muitas oportunidades surgindo diante de nós. Senhor, eu rogo a Ti que Tu possas agora renovar cada pessoa para o seu trabalho, para a vivência familiar, para a vida na escola, na igreja, onde ela estiver, que ela se sinta renovada e alegre, que ela possa se alegrar no Senhor, glorificar o nome de Jesus e espalhar essa alegria, porque essa alegria tem que ser contagiante e tocar as outras pessoas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou deixar aqui uma playlist de orações para você se fortalecer, orações com diversos temas para você orar comigo aqui no canal Jesus Me Defenda. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória em nome de Jesus. Dá o seu like, compartilhe esse vídeo e deixa o seu comentário aqui.